que está em casa. Hoje mais um episódio do Intercast, onde nós vamos trazer mais informações sobre o mundo PCD e os seus desafios. Para quem não me conhece, eu sou a Tati Tedeschi, sou fisioterapeuta e diretora clínica. Estou como comunicadora nesta casa. Hoje eu tenho cabelos curtos, pele branca, visto camisa branca e estou aqui apresentando esse episódio para vocês. O Intercast vai ao ar toda última sexta-feira do mês, às 19h30, pelo YouTube da Clínica Intertherapy. Eu tenho o prazer hoje de trazer aqui duas convidadas muito especiais e que vivenciam o mundo PCD de perto nas suas rotinas. Trago aqui, com prazer, e apresento a vocês Bruna Gazzola, advogada, empresária, mãe da Mariana, uma criança com paralisia cerebral. E a Bruna, ela é vice-presidente da Comissão dos Direitos PCD da OAB de Valinhos e líder de inclusão PCD no Grupo de Mulheres do Brasil de Valinhos. Bruna, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Intercast. É um prazer ter você aqui. Obrigada, Tati. O prazer é todo meu. E também estou aqui com a Beatriz Neves, fonoaudióloga, formada pela Unicamp, especializada na área da disfagia e fonoaudiologia hospitalar, com uma ampla experiência na sua área. A Beatriz tem formação em métodos de comunicação alternativa e atua com o público PCD e a área neurológica há muitos anos. Beatriz, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Tati, a oportunidade de estar aqui falando sobre essa área que eu gosto muito. Fico muito feliz, meninas. Espero que a gente possa levar muita informação para o pessoal que está em casa e que a gente possa ter essa troca aqui entre nós, que é muito rica, né, para as pessoas que nos acompanham. Com certeza. Eu gostaria de dar espaço para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho sobre vocês. Por favor, fiquem à vontade. Quer começar, Bruno? Posso começar? Pode sim. Olá, pessoal. Eu sou Bruna Gazzola. Sou mãe da Mariana, de 6 anos, com diagnóstico de paralisia cerebral. Hoje eu estou como líder de inclusão, do Comitê de Inclusão da Pessoa com Deficiência do Grupo Mulheres do Brasil de Valinhos e também como vice-presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB de Valinhos. É um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade, Tati. Obrigada a você. Bia? Olá, pessoal. Eu sou Beatriz Neves, fonoaudióloga. Atuo com a área da reabilitação desde que eu me formei. Lembro que o meu primeiro emprego foi numa PAI, em que eu tive contato com pessoas com deficiência e esse contato ampliou a minha visão como profissional, como fonoaudióloga. Então, desde este primeiro momento, eu me interessei na reabilitação neurológica, já atuei com adultos, com idosos, agora estou na área infantil e cada vez mais apaixonada por essa área, me sinto muito motivada de estar contribuindo como profissional e também, às vezes, como pessoa mesmo. E agradeço a oportunidade de estar aqui neste Intercast para poder falar sobre esse assunto. Maravilha, meninas. Para quem está em casa, eu vou fazer a autodescrição de vocês. A Bruna é mulher, pele branca, cabelos longos, cor clara e está vestindo uma blusa colorida. Beatriz é pele negra, cabelos cacheados, está vestindo também uma blusa colorida com tons de rosa. E é muito bom, mais uma vez, como eu falei, ter vocês aqui com a gente. Muito obrigada, Tati. Meninas, bom, hoje aqui nós vamos falar sobre o tema de acessibilidade e as barreiras que existem em relação a isso. As barreiras visíveis e não visíveis. Bruna, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente os desafios, as experiências e vivências que vocês, como família e também como advogada da saúde, das crianças que você acompanha, das famílias que você acompanha hoje, como que é a acessibilidade na nossa região, como que vocês vivenciam isso? Tati, eu falo que acessibilidade e inclusão é um assunto que a gente aprende todos os dias, né? Sempre temos algo a melhorar. Sim. A questão de acessibilidade, né, em espaços físicos. Eu, como mãe da Mariana, tenho muitas dificuldades, né? Então, às vezes eu preciso acessar algum espaço
ele não tem uma rampa de acesso, né? Em rua, por exemplo, né? Aquelas calçadas são com aquelas pedrinhas, então trepida bastante para andar com a cadeira de rodas. Um lugar que a gente normalmente evita ir são restaurantes, bares que têm brinquedos, porque eles não são inclusivos, eles não têm acessibilidade. Então, isso me causa um problema muito grande com a Mariana, né? Nossa, eu imagino. Vocês precisam planejar toda a saída, né? Sim. Se vai sair de casa, para onde vai, como vai, né? Sim. Isso deve impactar bastante. Eu já recusei muitos convites com aquela, né, desculpa, olha, hoje eu tenho outro compromisso, não vou conseguir, porque, na verdade, eu evito ir para que ela não sofra, porque ela quer brincar, ela quer ir no brinquedo e nem sempre um adulto pode acompanhar, então ela não conseguiria brincar. Então, eu vejo como importante a conscientização, né, desses proprietários de estabelecimento de instalar ali um brinquedo com possibilidade de acesso também para as pessoas com deficiência, inclusive as deficiências físicas. Sim, né? sim. Questão escola, né? Muitas escolas são precárias na acessibilidade, infelizmente. A gente sabe que tem algumas escolas que fazem suas adaptações, mas tem muito que precisa melhorar, né? As adaptações às vezes são feitas por pessoas que não entendem, né? Então precisa aí ter um engenheiro, uma pessoa especializada para que ela aconteça da forma correta. Sim. Então eu vejo que a acessibilidade é um desafio que a gente precisa superar, né? No contexto geral, no mundo todo, né? Com toda certeza. E acho que é interessante isso que você falou, né? As pessoas que vivenciam isso no dia a dia também participarem da tomada de decisões, né? Nesse direcionamento. Eu tenho essa impressão que às vezes os projetos de acessibilidade, eles não são feitos por pessoas que vivenciam a necessidade da acessibilidade, né? E aí que acontecem os gaps. Não sei se você também tem essa mesma percepção. Sim. Vou até citar um exemplo aqui, né? Eu como empresária, tenho uma administradora de condomínios, trabalho com condomínios. Sim. E, recentemente, a gente levou para aprovação um projeto, né, de um banheiro numa área comum. E aí, uma das pessoas perguntou, tá, mas esse banheiro, ele é acessível? Ah, a gente não pensou nisso. Daí, né, entra toda a parte de conscientização, de demonstrar, né, que precisa ser acessível, até porque nós temos hoje legislações que nos determina que seja feito dessa forma, né, então todos os espaços, eles precisam ter acessibilidade, né, então realmente falta um pouquinho de ter esse contato com pessoas que vivenciam isso e também profissionais especializados, né? Com certeza. Então, eu penso um engenheiro, um arquiteto, quando vai fazer um projeto nesse nível, ele precisa pensar em tudo isso. Com certeza. Nossa, isso é uma coisa que quando você vivencia que você passa muitas vezes a perceber, né? E Sim. Eu acho importante a gente falar também que a pessoa precisa se ver dentro dessa necessidade, porque hoje às vezes a deficiência ela tá muito distante, as pessoas pensam aquilo aconteceu com meu vizinho, aconteceu com uma pessoa longe da minha família, mas eu imagino, né, a gente acaba se esquecendo que todos estão sujeitos a ter em algum momento uma necessidade, uma adaptação, né? Então acho que esse olhar realmente ser ampliado é fundamental, né? Com certeza. Sim. Bia, eu queria entender um pouquinho com você, assim, né? A gente está falando de acessibilidade em questões óbvias que são visíveis, né, na nossa sociedade, que ainda assim tem dificuldades de serem identificadas, mas também queria que você trouxesse um pouco dessa sua experiência na fonoaudiologia, em que sentido a fono entra aí com acessibilidade, como que isso também se encaixa no assunto que a gente está falando? Sim, claro. Durante a formação, eu tive o primeiro contato com acessibilidade, né? Na área da fono, a nossa formação é para promover a comunicação entre os indivíduos, né? Sim. E quando a gente teve a disciplina que envolve as questões de acessibilidade, foi um mundo novo para mim, né? Apesar que eu estava ali inserida em um ambiente educacional, de formação, mas foi um mundo novo. Eu tive contato com o Braille para deficientes visuais,
tive contato com dispositivos para quem tinha múltiplas deficiências, como uma perda auditiva, também uma dificuldade visual concomitante. Tive contato com os tipos de comunicação alternativa e aumentativa. Então, assim, ali naquele momento eu vi, nossa, a minha formação, a minha profissão pode atuar quanto a isso, né? Sim. E quando a gente pensa em acessibilidade, é fundamental você incluir a comunicação nisso, né? Com Muitas certeza. vezes o que eu percebo as questões de adaptação física, elas são mais visíveis, né? Eu percebo algumas mudanças em ambientes que eu vou, então, tá caminhando. Mas quando eu paro para pensar quanto à parte da comunicação, eu vejo que a gente tem um percurso muito longo, né? Muitas vezes, eu coloco a gente até pensando em nós mesmos, né? A gente esquece que aquele indivíduo vai se comunicar, né? Verdade. O ser humano, a interação social, a gente já nasce com isso. É verdade. E a nossa interação, ela é promovida pela comunicação. Sim. E quando a gente fala de comunicação, não só pela fala, tem a gestual, tem a escrita, e o quanto isso está acessível para essas pessoas, né? Então, isso para mim, assim, foi um despertar. Eu me encontrei, por exemplo, em uma situação com uma pessoa que teve um AVC, e como uma das sequelas perdeu a fala, né? Então, como que eu podia promover naquele ambiente hospitalar que ela pudesse se comunicar, pudesse falar de uma dor, de um incômodo, né? E aí eu me vi naquela situação de falta de recurso, né? Sim. E aí a gente pensar, por isso que isso me moveu a também fazer cursos, a buscar conhecimento quanto a isso. Sim. E era no ambiente hospitalar. E se a gente amplia esses questionamentos, a gente vê que, por exemplo, um restaurante dificilmente vai ter um cardápio em braille. Não tem. Dificilmente vai ter. Realmente. A gente também não encontra outros tipos de comunicação no restaurante ou numa farmácia. Então, a gente poderia citar diversos lugares, né? Nossa, é muito interessante você estar falando isso, porque, assim, é um ponto que realmente a gente não olha, né? Passa batido. Passa batido, não Com olha para certeza. isso. Hoje, quando eu penso em acessibilidade, a primeira coisa, eu vou para as barreiras arquitetônicas, assim, eu já Sim. pensaria nisso. Mas agora você trazendo, né, essa vivência realmente é uma coisa que está ali, né, tá oculta. Exato. Essa dificuldade da comunicação, e eu particularmente, assim, eu nunca tive essa oportunidade de estar num estabelecimento comercial que Também não. tenha algo diferenciado aí para essa questão da comunicação. Sim. Isso é muito importante. E são muito coisas importante. básicas, né? Eu poder Sim. informar o que eu quero, transmitir uma mensagem. Então, O básico do dia a dia, né? do dia a dia, exatamente. Você falou em comunicação alternativa, Bia. Explica para o pessoal de casa o que é isso, né? O que seria essa comunicação alternativa, para que tipo de pessoas seria indicado, para a gente entender um pouquinho mais disso. Sim. Gente, a comunicação alternativa, comunicação aumentativa e alternativa é um método, né? Que vários profissionais, tanto fonoaudiólogo, quanto psicólogo, como psicopedagogo pode utilizar. E esses métodos vêm para promover que o indivíduo possa se comunicar. Então, ele vai se comunicar através de uma prancha de baixa tecnologia, que é uma prancha física impressa, vai apontar ou vai direcionar o olhar para aquela mensagem, aquela imagem que ele queira comunicar. E temos diversas outras ferramentas, né? Então, pensando nisso, por que a gente utiliza isso? A comunicação alternativa, ela vem como uma habilitação de uma função e também uma reabilitação. Pensando no indivíduo que não adquiriu, que não desenvolveu a comunicação tradicional, que é pela fala, a gente precisa oferecer um suporte para que ele se comunique, né? Nisso a gente pode utilizar essas comunicações de baixa tecnologia e de alta tecnologia. Para o indivíduo que perdeu essa função, que aí a gente vê em casos de doenças neurodegenerativas,
como a esclerose lateral amiotrófica, que é um exemplo. Sim. A gente também consegue implementar essa comunicação para que ele comunique, né? Ele tinha essa fala, então, por algum motivo muscular ou um acidente vascular cerebral, ele perdeu, e a gente implementa para reabilitar, para que ele possa se comunicar com seus familiares ou diversos ambientes, né? Então, a comunicação ela é muito ampla. Eu gosto muito dessa área, assim, me sinto muito realizada em poder trabalhar com isso e poder auxiliar as pessoas nesse campo que é tão necessário, tanto para nosso bem-estar físico como psíquico também. Então é isso. Muito importante. E eu, assim, você falando, eu vou até além, né? Penso assim que, assim como hoje é a nossa fala, a linguagem, o idioma, isso imagino que deva ter também uma amplitude universal, né? Com certeza. Quando a gente pensa em comunicação, eu preciso considerar o idioma, os dialetos, né? Então, se a gente compara, por exemplo, com a comunicação alternativa ou até a língua de sinais americana, é diferente da brasileira. É verdade. Né? Então, a gente precisa trazer para o nosso idioma e para o nosso dialeto. E quando a gente fala de dialeto, a gente está trazendo informações culturais. Sim, né? Sim. Então, pictogramas, que são imagens que representam uma mensagem, pode ser diferente aqui, considerando a nossa cultura. Sim. E a gente precisa adequar isso para o nosso idioma, justamente considerando as nossas particularidades, né? Entendi. Então, a gente, assim, consegue ampliar e personalizar de modo muito efetivo, eu vejo. Gente, isso precisa chegar na população. Precisa. Isso precisa chegar, né? Bru, você estava falando de escola e agora com o que a Bia também trouxe da comunicação, fiquei pensando aqui, né? Hoje, como que é essa vivência na escola? Até queria te perguntar do ponto de vista de direitos e de leis, enfim, você percebe, né, e vê que tem algo que possa direcionar que essas barreiras para acessibilidade, elas possam ser mais flexíveis, né, e realmente que a gente possa chegar naquilo que a gente precisa? Pela legislação, né, a escola, a gente entende tanto quanto particular quanto pública, né, então precisa possibilitar que a acessibilidade aconteça de forma eficaz, né, para a pessoa com deficiência. Então, se ela precisa de um intérprete de Libras, tem que ser concedido. Sim. Se ela precisa de material em braille, também tem que ser concedido. Se ela precisa de uma rampa de acesso, também tem que ser concedida. Então, todas essa necessidade, né, com relação à acessibilidade, ela tem que ser fornecida. Tá. Acontece? Nem sempre. Aí já né? Um outro, né, patamar. É um outro patamar, mas existem meios para que isso venha a acontecer, né? E você vê se tem diferença em relação ao ensino público, ao ensino privado, o acesso a esses recursos, ou a lei seria para todos? Como que seria isso? A lei é para todos, né? Ela tem que ser cumprida tanto pelo poder público quanto pela instituição privada, né? O que acontece, que a gente sabe, é a questão de custo, né? Então, o poder público sempre alega que não tem verba, não tem o profissional, e a rede privada também alega, né, a questão de custo, né? Muitas delas, né? Não são todas. Sim. Nós temos alguns colégios, algumas escolas que são inclusivas, que propiciam isso para os seus alunos, né? A gente tem que reconhecer isso, mas a grande maioria, infelizmente, não tem essa visão, né? Quando eu fui procurar a escola para Mariana, ela tinha ainda 2 aninhos de idade, então ela era uma bebê, né? Até porque ela nasceu prematura. Uma das escolas que eu fui visitar falou para mim assim: mãe, se tem 2 anos e não anda, a gente não pega. Nossa. Eu falei: nossa, mas ela é uma pessoa com deficiência, mas se não anda, a gente não pega. Então, tá bom. Meu Deus. Eu acho que é para isso que a gente está aqui hoje, Sim, né? Na verdade, no sentido de levar essa informação e de mostrar que existem caminhos, né? Existem outras possibilidades. Eu acho que o acesso à informação
é o principal para que a gente possa Com certeza. trilhar esse caminho e mostrar que coisas que a gente vivencia, né? Vocês dentro da casa de vocês, Bia dentro do consultório, dentro do dia a dia, podem ser levadas aí para fora, né? Acho que isso é fundamental. Queria aproveitar também esse gancho, assim, para entender com vocês como que fica a questão de tecnologia, assim, em que sentido, né, que a tecnologia hoje pode ajudar no acesso, inviabilizar tanto o acesso pelas questões motoras, quanto da comunicação, dos outros processos, né, da audição. O que vocês têm de vivência, de experiência nesse sentido? Bom, gente, falando sobre essa parte da tecnologia, né, eu vejo um avanço muito grande. Quando eu penso nessa questão de o quanto a tecnologia vai possibilitar que essa pessoa possa se comunicar, né? Então, hoje a gente encontra dispositivos que fazem um rastreio visual, né? Que são dispositivos com voz. Então, aquela pessoa vai fazer um rastreio visual até o pictograma, a imagem que ela queira, e será emitido uma mensagem vocal, né? Que legal. Sonora. Que legal. E isso, assim, possibilita ele estar em outros ambientes, não necessariamente o interlocutor está olhando também para o dispositivo. Então, é bem abrangente. A gente tem também alguns recursos com um toque físico do dedo, da mão, um movimento de cabeça também. Então, eu vejo que está caminhando muito nessa parte de evoluir quanto às questões de comunicação, né? Mas, ao mesmo tempo que evolui, o acesso a esses dispositivos, eles são difíceis, né? Pensando na população de modo geral. Então, vão ser recursos de alto custo. A gente precisa também de uma capacitação para utilizar esses recursos. Então, assim, está caminhando a tecnologia, a gente observa isso. Eu já usei, por exemplo, na época da faculdade mesmo que eu fazia um estágio em surdez, eu utilizava um aplicativo gratuito que chama HandTalk. Olha, que legal. E ele, gente, ele é amplo, assim. Então, ele faz a tradução em libras, né? Para as pessoas com deficiência auditiva. Então, ele sim é muito acessível. Eu vejo que conheço pessoas que utilizam esse dispositivo para se comunicar. Sim. Pensando nas pessoas com dificuldade visual, temos também o aplicativo Be My Eyes, que também faz essa tradução para as pessoas com dificuldade visual. Nossa, e também é legal. gratuito. Gente, Então, é isso, né? E assim, essas informações serem difundidas, eu não sei até quanto alcança, né? Sim. A população, mas existem. Sim, não. E você falou de um ponto muito importante. Acho que pegar na faculdade, né, projetos que incentivem isso, políticas mesmo que desenvolvam esse incentivo, né, a esses projetos, a esse tipo de estudo. Porque realmente, assim, eu imagino, até queria também te ouvir, Bruna, como deve ser desafiador essa questão financeira, né, que envolve todos os recursos, porque realmente recursos hoje, a tecnologia a gente acompanha, deve estar super desenvolvida, né, as coisas caminham assim muito rapidamente, mas eu penso que se a população hoje já tem uma dificuldade para o acesso ao tratamento, quem dirá o recurso, né? Sim, é um desafio muito grande. Se a gente for levar em consideração, né, falando um pouquinho da minha vivência, uma cadeira de rodas, a mais simples que a gente vê no mercado, custa em média R$3.000, R$3.500, né? E aí a gente ainda precisa fazer a adaptação dessa cadeira de rodas, né, para que atenda aí as necessidades da pessoa. Vai ter mais ou menos uma despesa nessa faixa. Então, a gente tem aí uma cadeira de rodas com um custo médio de R$7.000. Nossa, né? Realmente É difícil. É uma população restrita que vai ter direito, né? Que vai ter acesso a isso. Sim. Mas nós temos, né, na garantia, na legislação, né, a garantia de que
essas tecnologias assistivas sejam fornecidas pelo poder público, né? Tá. Mesmo que seja de alto custo, a maioria dos pedidos eles são, se ele tem evidência científica, se tem um requerimento médico, né? Tem alguns meios aí para se buscar com que o poder público arque com isso, né? E essa pessoa tenha essa tecnologia assistiva. A cadeira de rodas também é considerada uma tecnologia assistiva. Ah, que interessante. Isso. Olha. Então, a gente tem os meios de conseguir, né? Tá. Nós temos ONGs também que contribuem, nós temos ONGs que emprestam, ONGs que arrecadam a verba para fazer a compra, né, desses equipamentos. Então, assim, é difícil muito, né? Sim. Mesmo porque no Brasil tudo tem imposto, né? Sim. Então, Sim. e os equipamentos são importados, as peças são importadas, né? Mas, assim, o que a gente precisa ter é até um olhar um pouquinho, né? Vamos supor, do nosso executivo, né? Do poder executivo no mundo geral, no modo geral, né? Tanto na parte da presidência da República, né? Do governador do estado, do nosso prefeito. Sim. Precisa ser equipamentos de qualidade, né? Você falando, eu imaginei isso, eu ia te perguntar exatamente isso. Precisam ser equipamentos de qualidade. Eu conversando com uma pessoa que necessitou de uma prótese, ela me falou assim, Bruna, eu tô fazendo rifa, eu tô dando um jeito de arrecadar um dinheiro para eu conseguir comprar uma prótese, porque a que vem pelo SUS machuca, né? Ela não é boa, ela machuca, então dá ferida, e aí causam outros problemas. Sim. Então, assim, o que a gente precisa mudar na política pública, principalmente? Que tudo que tem que ser fornecido vai ser de qualidade, né? Exato. Aquela meia hora de terapia que a gente faz pelo SUS não é eficaz, não é eficiente. Exatamente. Então, a gente precisa dessa conscientização para que seja um atendimento, para que sejam fornecidos equipamentos de qualidade. Sim, sim, com toda certeza. E eu imagino também que deva existir uma necessidade de ser algo personalizado também, pelo que vocês estão me falando, né? Porque você vê que as deficiências, né, elas são múltiplas, em diferentes proporções, em diferentes níveis. Então, imagino que esse que é um caminho difícil para quem não vivencia essa realidade, né? Porque a gente quer ali tudo muito prático. Então é uma cadeira de rodas? É uma cadeira de rodas, mas não é a mesma cadeira que vai servir para um e para o outro, né? Tem as particularidades aí nesse acesso, que eu acho que é um outro olhar que as pessoas precisam ter, né? Quem está por trás desse poder público, para que isso realmente vista, né, para a pessoa. Até fico pensando também o quanto de desperdício não pode estar acontecendo, né? No direcionamento de materiais aí que talvez não sejam o adequado para aquela pessoa. Vocês, assim, já tiveram, não sei, né, na experiência de vocês com seus casos que você atende, Bia também nos seus atendimentos, assim, de pessoas que tiveram acesso a algum recurso, mas que naquele momento não foi o adequado, ele acaba desestimulando, assim, o uso, acaba não usando no dia a dia? O que eu vejo, assim, quanto a esses recursos que são oferecidos, e não tem esse olhar, né, de ver a necessidade daquele indivíduo, que ele é particular. Pode desmotivar sim a adesão. Sim. Né? A gente vê, assim, pensando na parte da fonoaudiologia, a gente vê essa baixa adesão pensando nas pessoas adultas, pensando nos idosos também, né? Porque nós temos toda uma questão, um quadro ali de mudança, pensando numa pessoa que perdeu essa habilidade de fala, por exemplo, né? Então, quando ele se vê diante de um dispositivo, de um recurso, claro, é um recurso que vai ajudar, né? Mas que ele não se identifica, não sente que é pertencente a ele, porque a gente precisa personalizar por isso, né? Exatamente. A adesão é muito baixa. Então, a gente tem essa dificuldade quando nós não temos esse olhar mais crítico de realmente pensar nas necessidades, como você falou. Então, trazendo para a parte da fono, pode haver também um desperdício de recurso. Exatamente. Né? Se a gente vê que não está sendo, não tem uma avaliação
das necessidades daquele indivíduo. Então, a adesão pode ser baixa, geralmente é baixa. Sim, isso vai desestimulando, né? Pessoas que vão desenvolver a capacitação, Sim. pessoas que vão desenvolver o projeto, né? Então, acho que ter esse despertar Exato. é fundamental, né? Sim. E Bruna, então queria ouvir de você, o que você pode falar para as famílias, para as outras mães que estão em casa, que também têm uma necessidade de um recurso adaptado para o seu filho, uma cadeira, um recurso de comunicação e que estão se vendo, né, na situação de não saber por onde começar, se desistem, se vão ter acesso. Que mensagem que você deixaria para elas? Bom, desistir não é uma opção, né? A gente precisa lutar, a gente precisa ir atrás dos direitos, principalmente dos nossos filhos, dos nossos pais, nossos irmãos. Hoje, nós temos um entendimento muito amplo com relação às necessidades das pessoas com deficiência, né? Pessoas que não possuem recurso financeiro para adquirir essas tecnologias assistivas, elas podem, né, se socorrer aí ao Poder Judiciário para poder fazer esse pedido, né? Então, nós temos a Defensoria Pública também, que atua, né, em benefício das pessoas que têm um poder aquisitivo financeiro, né, um poder aquisitivo menor. E a partir do momento que você tem um laudo, que você tem um diagnóstico, que você tem um pedido médico do que essa pessoa necessita, ela pode se socorrer ao Poder Judiciário para poder fazer esse requerimento judicial. Nossa, muito interessante você falar disso. Hoje, assim, como que é a relação com os médicos? Eles também estão por dentro? Você percebe isso? Eles estão por dentro? Fazem... porque eu imagino que muito depende dessa solicitação, que ainda está lá, né, no médico, desse recurso. Como que vocês sentem, assim, a atuação da equipe médica em relação a essas solicitações? Olha, Tati, existem médicos e médicos, né? Então, nós temos aqueles médicos que sim, eles estão bem qualificados, eles estão bem informados, né, do que a gente tem hoje, do que é necessário. Então, os laudos, eles são bem feitos e a gente consegue chegar aí na finalidade de conseguir, por exemplo, um deferimento de uma liminar, né? Certo. Mas também nós temos aqueles médicos que não estão tão informados. Estão mais para trás ainda, né? E aí mais prejudica do que ajuda. Então, o advogado, nesse caso, ele também tem esse papel de instruir, né, o seu cliente para que ele consiga aí ter toda a documentação necessária, né, nos moldes necessários, para chegar à finalidade do que ele precisa. Tá, nossa, muito legal. Bia, queria te ouvir também. Que mensagem que você pode deixar para quem está em casa, profissional também da área da saúde, que deseja ter essa atuação, e pacientes que vivenciam essa necessidade? Queria que você trouxesse aí um pouquinho dessa vivência sobre a acessibilidade, como que eles podem seguir nesse caminho. Sim. Em relação a essa acessibilidade, o que eu tenho a dizer para você que tem ou um filho, ou um pai, algum parente, algum conhecido que necessite de algum suporte para se comunicar. Muitas vezes, a pessoa ela fala, né? Mas a comunicação ela pode vir como um apoio. Então, eu como profissional entendo que é um mundo novo a comunicação e é muito desafiadora, né? Então não desista. Vai ter uma recompensa sim, porque vai ser muito gratificante você ver aquela pessoa que você tem um afeto, que você tem um carinho, poder se comunicar, né? Então, digo para vocês em casa não desistirem, né? E contar conosco, profissionais. A gente que está nessa área da reabilitação neurológica, não necessariamente só da comunicação, a gente está aqui como parceria mesmo, né? Eu falo que eu sou uma facilitadora aqui desse processo de se comunicar. Então, conte conosco. Vai ser um caminho árduo, mas a gente vai estar junto.
Bom, meninas, nós estamos chegando aqui no finalzinho do nosso podcast. Eu gostaria de abrir espaço para que vocês deixassem as redes sociais de vocês, o contato de vocês, para quem quiser mais informação sobre as leis, sobre todo esse direcionamento jurídico e, enfim, troca de experiências também. E Bia também, que você deixasse seu contato profissional, para que as pessoas que precisam aí ter mais acesso a esses recursos da comunicação possam encontrar vocês. Por favor, Bruna, pode passar o seu. Obrigada, Tati, pela oportunidade. Muito legal esse projeto do Intercast. Então, para quem quer me acompanhar nas redes sociais, o meu Instagram é @adv.brunagazola. Meu Facebook também é Bruna Gazola, adv.brunagazola. E eu vou convidar vocês também para conhecerem as redes sociais da Mari, que é @mari.pénaestrada. Ai, que é lindo, por sinal. Que sensacional. Continue compartilhando a rotina dela, que a gente gosta muito de acompanhar. Eu sigo. Eu também. Bia? Bom, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui também com vocês. Aprendi bastante com a Bruna. Eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço para trazer esses assuntos, né? Sim. Porque a gente vê essa necessidade dessa população também. Espero ter contribuído com vocês de alguma forma. Fico à disposição no meu Instagram profissional, @fonoaudiolobia. Muito obrigada, gente. Meninas, eu que agradeço a participação de vocês, foi fundamental aqui a nossa troca. E para o pessoal que ficou em casa, que está nos acompanhando até agora, eu agradeço também por esse momento. Convido vocês a nos acompanharem pelo canal do YouTube da Clínica Intertherapy, toda a última sexta-feira do mês, a partir das 19h30, a gente vai estar trazendo muito conteúdo para vocês aí sobre esse mundo PCD. Obrigada mais uma vez e eu espero vocês até o próximo Intercast.